Olá, pessoal. Bem, meu nome é Elaine Silva. Eu sou professora de História, formada pela UFOB, pela Universidade Federal do Oeste. E hoje eu vou apresentar para vocês, né, a minha pesquisa, que foi o meu projeto de TCC, que eu trabalhei, transformei em uma pesquisa. Essa pesquisa é justamente para aquelas pessoas que querem trabalhar, que gostam de trabalhar, né, com arquivos, com documentos. Então, eu vou mostrar um pouco sobre esse trabalho que eu desenvolvi nesse mini curso. Primeiramente, eu trabalhei com fontes primárias, né, as fontes do Tribunal do Santo Ofício. E assim, no início, no começo da pesquisa, para mim foi difícil, né? Porque eu ainda não tinha um certo conhecimento com a paleografia e com a escrita do século XVIII, que é a temporalidade que eu estudo, que eu pesquiso. Então, assim, eu tive que me adaptar a várias questões para desenvolver essa pesquisa, né? Iniciar um estudo de paleografia que é maravilhoso, né? Para nós que somos do curso de História, né? Somos professores pesquisadores, então a gente precisa também entender um pouco sobre paleografia, né? Para a gente poder ler esses documentos. Bem, essa minha pesquisa, ela é voltada para a área de religião, né? A Inquisição. Eu trabalho com a Inquisição no século XVIII, voltado para o sertão do São Francisco, né? É uma pesquisa que está sendo iniciada aqui por mim. Quando eu comecei a pesquisar, não tinha ninguém, né, que pesquisava sobre cristãos novos em Inquisição no sertão do São Francisco, na Bahia. Então, para mim foi muito difícil, eu tive que começar do zero, né? Então, uma pesquisa nova, uma pesquisa recente. O título da pesquisa é Inquisição e Cristãos Novos nos Sertões do São Francisco e a trajetória do cristão novo Antônio Rodrigues Garcia no século XVIII. Esse estudo, essa pesquisa, ela aborda, né, as práticas inquisitoriais no sertão do São Francisco. E também eu venho traçando a trajetória de um cristão novo, né, que é o Antônio Rodrigues Garcia, que é o personagem principal dessa pesquisa. Ela também faz abordagens sobre aspectos culturais e os costumes criptojudaicos, né, que foram deixados por esses cristãos novos na cultura, na religião do sertão do São Francisco. Esse cristão novo, Antônio Rodrigues Garcia, ele chegou à Bahia, né, ainda no início do século XVIII, lá para 1715, e ele fixou residência em Bom Jesus da Lapa, que é um lugarzinho que fica mais ou menos 650 quilômetros de Salvador. Hoje, Bom Jesus da Lapa é praticamente o centro da fé cristã, né, na Bahia. É como se fosse uma Aparecida do Norte. É lá que fazem várias romarias, né? Então é um lugar importante para a religião cristã, né? E aí eu pude traçar, como eu tracei, né, essa trajetória, como é que eu iniciei essa pesquisa. Eu, através desses documentos do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, né, foi possível investigar a trajetória tanto desse cristão novo, Antônio Rodrigues Garcia, como de outros cristãos novos também, né, pelos sertões do São Francisco. E aí, essa temporalidade, né, essa região são franciscana, ele funcionou ligando várias praças comerciais, várias rotas comerciais também religiosas, né? E serviu também de práticas comerciais, né? E de uma rota religiosa. Então, esses cristãos novos, eles circularam nessa região do São Francisco, na Bahia, né? Então, eles
deixaram um legado muito grande, tanto na cultura como na religião e também no comércio. E aí, através desses documentos, né, a gente traçou o movimentar desses cristãos novos e que nos mostrou essas redes de sociabilidade, tanto cultural como religiosa, né, e comercial. E aí, através das vivências desses cristãos novos, foi possível descortinar um momento importante para o sertão do São Francisco, né? Que foi essa expansão demográfica. É exatamente nesse momento do século XVIII, né? Que aí esse sertão do São Francisco começa a ser explorado, né? Com os currais de gado, né? Com a descoberta do ouro, tanto na capitania da Bahia, como na capitania de Minas Gerais. Então, esse sertão do São Francisco, ele servia de caminho, né? Um caminho que ligava o Recôncavo Baiano, o próprio Salvador, né? O sertão do São Francisco até Minas Gerais. Então, essa rota, esse caminho, ele servia de uma rota comercial e também religiosa. E aí, né, essa expansão demográfica, ela interligou essas várias capitanias no século XVIII, e esse conglomerado de pessoas, né, foram atraídas pela busca e o enriquecimento, né, tanto a busca do ouro, né, da descoberta do ouro, a criação de gado e também a fuga do Tribunal do Santo Ofício. Nós estamos falando, né, de Inquisição, e esses cristãos novos, além de procurar um lugar para fazer o seu comércio e as suas práticas religiosas, eles também buscavam um lugar que fosse longe do alcance do Tribunal do Santo Ofício. E aí, esses documentos, né, da Torre do Tombo, todo mundo pode ter acesso, qualquer estudante de história, né, e pesquisador pode ter acesso a esses documentos. Quem quiser trabalhar com o Tribunal do Santo Ofício, né, com a Inquisição, tanto em várias partes do Brasil, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, qualquer pessoa tem acesso, né, a esses documentos que estão no tribunal, no arquivo da Torre do Tombo, né, que fica lá em Lisboa. Então, esse sertão do São Francisco, qual eu estou falando, ele foi uma rota comercial e religiosa, né, desses cristãos novos. E aí, para falar um pouco, né, desse personagem, quem foi esse cristão novo, né, que morou aqui no sertão do São Francisco? Ele, como já falei, se chama Antônio Rodrigues Garcia. Ele nasceu em Freixeiras, na Vila do Pinhel, no Bispado de Viseu, em Portugal. E ele também descendia de uma família cristã nova, né? Seu pai e a sua mãe também eram cristãos novos, né? Os cristãos novos foram as pessoas mais perseguidas pela Inquisição e pelo Tribunal do Santo Ofício, né? O pai dele se chamava também Antônio Rodrigues Garcia e a mãe se chamava Maria Nunes, todos dois cristãos novos. Além de uma rede comercial, né, Antônio Rodrigues Garcia, ele também teve uma ligação religiosa muito grande com alguns cristãos novos, né? Eram parentes dele e também amigos. Essa ligação a gente pode perceber através da leitura dos processos inquisitorial, do processo dele, né, e dos processos das pessoas que estavam com ele, né? Através de quê? Das confissões que era feita diante da mesa dos inquisidores, né? Essas pessoas, nessas práticas religiosas, eles faziam algumas cerimônias
que eram cerimônias consideradas judaicas, né? Como o Shabat, que é a guarda do sábado, né? O Yom Kippur, que é o dia grande, né? O dia mais sagrado dos judeus, né? A festa de Purim, que é a festa da rainha Esther. Então, eles praticavam todas essas cerimônias nesse caminho que eles percorriam. E aí, essas análises que nós fizemos, né, nesses documentos do Tribunal do Santo Ofício, no século XVIII, contra esses cristãos novos na capitania da Bahia, né, nesse espaço geográfico que é o Recôncavo Baiano, né, o Sertão do São Francisco, esses documentos vêm nos mostrando que a presença desses cristãos novos corroborou, né, para moldar algumas características culturais e religiosas. Então, é importante a gente estudar, né, esses processos, é importante a gente estudar esses documentos, porque a gente também vai descortinar muitos estereotipos que são criados, né, durante o tempo, né? E aí a gente consegue provar, através desses documentos, que esse sertão do São Francisco, né, o sertanejo, ele também tinha traços culturais que não eram apenas traços dos negros, né, dos índios, mas que eles tinham traços culturais que eram desses brancos portugueses, que eram os cristãos novos, os judeus conversos, né? Então, a gente consegue perceber, né, todo esse legado que eles deixaram aqui. Essas práticas criptojudaicas, né, elas ficaram arraigadas dentro de algumas famílias mais tradicionais e mais antigas do sertão do São Francisco. E aí ficaram como resquício de uma memória oral que foi transmitida durante gerações e gerações. Até hoje, quando a gente faz entrevista com algumas famílias antigas da região do São Francisco, nós conseguimos perceber alguns traços culturais e religiosos dessa cultura que foi deixada por esses cristãos novos. É lógico que foi uma cultura que foi se misturando, né? Tanto com a fé cristã, católica, quanto com a fé afrodescendente, né? E também indígena. Então ela se mistura, mas a gente consegue perceber alguns traços dessa cultura. Qual a justificativa para essa pesquisa e para esse trabalho? Primeiro, esse estudo ele está sobre a ótica do campo religioso, né? E primeiro se justifica por investigar a trajetória desse cristão novo, Antônio Rodrigues Garcia, né? Aqui na região do São Francisco e nas adjacências. Pela ausência de pesquisas, né, que contemplem o tema. Como eu falei no início, essa é a primeira pesquisa na região que contempla o tema cristãos novos nessa região que eu estou estudando, que é o São Francisco, né? Assim sendo, a trajetória de Rodrigues Garcia, ela trouxe, né, está trazendo uma nova percepção sobre os desdobramentos inquisitoriais nessa região, nesse contexto geográfico estudado, né? A gente consegue evidenciar de forma documental, né, que a região do São Francisco e o seu entorno também teve como elemento de formação cultural, religioso, comercial, o cristão novo, né? Entre alguns autores
que redigiram sobre a história da Inquisição e dos cristãos novos aqui na Bahia, essas pesquisas elas ficaram restritas principalmente à capital, Salvador, e ao Recôncavo Baiano, né? Um dos primeiros estudos, que é um dos principais estudos sobre cristãos novos no Brasil, é a pesquisa de Anita Dovinsky, né? Ela traz no livro, no seu primeiro livro, né? Cristãos Novos na Bahia. Ela faz uma abordagem sobre esses cristãos novos no século XVIII, principalmente na região de Salvador, né? E a pesquisa de Anita Dovinsky é uma das chaves para a gente entender todo o contexto inquisitorial dentro da Bahia. Mas a autora, a sua pesquisa ela ficou restrita somente a Salvador e alguns lugares do Recôncavo Baiano. Outra pesquisadora também que que fala sobre Inquisição e cristãos novos na Bahia é a professora Susana Serves. A Susana, ela vai no seu livro, além da exclusão, né, a convivência entre os cristãos novos e os cristãos velhos, ela também vai trazer todos esses condenados, né, esses processados pelo Santo Ofício no século XVIII, Salvador e a região de Salvador, Recôncavo Baiano, né? Então a pesquisa dessas duas historiadoras, elas vão ficar restritas só ao litoral, a Salvador e ao Recôncavo, né? Então elas não um objeto de pesquisa delas não vai contemplar o sertão de São Francisco, né? E aí, né, essa pesquisa, né, para quem gosta, como eu falei, para quem gosta de estudar religião, né, Inquisição e cristãos novos, é uma pesquisa que é promissora, porque existem ainda muitos aspectos a ser estudados, né? Vários aspectos, nós temos várias questões sobre a Inquisição que são abordadas por vários historiadores, mas nunca acaba. Sempre existe um objeto novo de pesquisa para quem se dedica a pesquisar Inquisição no Brasil, não só na Bahia, né? Como eu estou na Bahia pesquisando sobre a Bahia, né? No Brasil, essa pesquisa sobre cristãos novos, sobre Inquisição, ela é promissora, porque ela tem vários aspectos que podem ser abordados, né, dentro dessa pesquisa. Vamos ver aqui. Aí também tem uma obra também excelente, que é uma obra que a gente sempre analisa também, é a obra do professor Luiz Motti, né, que ele vem com o livro Bahia, Inquisição e Sociedade, e aí ele vai abordar sobre o funcionamento dessas representações religiosas, né? Ele vai falar sobre a força que a igreja tinha, né, na época. Ele vai fazer uma abordagem sobre Inquisição e homossexualidade, né? Ele vai tratar sobre a questão, né, voltado para a sodomia, né, que era também uma das questões que o Santo Ofício trabalhava, a questão da sodomia. E Luiz Motti ele vai trabalhar mais sobre a sodomia. Outro aspecto também que justifica essa pesquisa, este estudo sobre os cristãos novos e as raízes judaicas, né, abordada nesse contexto, é a inexistência de trabalhos, né, que falem, que abordem e que ampliem o debate sobre as implicações e a influência dos judeus forçados
nessa região, né, para a formação social, religiosa, comercial do São Francisco. Então, essa pesquisa, ela teve início, né, e ela procurou, e ela vai continuar, porque é uma pesquisa que iniciou agora, como eu falei, é uma pesquisa nova, né, é apenas o fio de Ariadne, né, essa pesquisa ainda tem muitos outros aspectos a serem abordados, né, e ela pretende demonstrar que o sertão do São Francisco havia um trânsito de cristãos novos com práticas comerciais, mas também judaizantes, né? Além deles ter essas práticas comerciais, eles também judaizavam, eles faziam suas práticas religiosas. E também mostrar que havia um trânsito de cristãos novos, e como essa região teve uma importância muito grande, né, para a arquitetura política, econômica da monarquia pluricontinental no século XVIII. A presença desses indivíduos circulando aqui no sertão do São Francisco, muito mais do que o estabelecimento de redes comerciais, nos evidenciou, né, os expedientes de conexões do sertão com o movimento mais global das redes de comércio ultramarino, né? Então, bem, antes de partir para os objetivos, né, dessa pesquisa, desse trabalho, eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem, né? Primeiro eu vou mostrar. Esse aqui é um processo, o processo de Antônio Rodrigues Garcia, né? Esse processo eu tirei do arquivo da Torre do Tombo, né? É um processo inquisitorial e ele fala sobre a vida desse personagem enquanto ele esteve custodiado pelo Tribunal do Santo Ofício, né? Então, através desse processo aqui de Antônio Rodrigues Garcia, eu posso analisar os aspectos da época, né? Eu posso entender como que funcionava a mente do Tribunal do Santo Ofício na época, né? É lógico que esse processo, ele também tem várias implicações que foram feitas pelo próprio Santo Ofício, de quem estava escrevendo, né? Cabe ao pesquisador, através do método que ele usa, né? Através das leituras que ele faz, analisar esse processo e tentar entender o processo, né? A atividade que eu vou deixar para vocês, eu vou deixar 2 folhos, né, de um processo do Tribunal do Santo Ofício, para que vocês tentem fazer a leitura, né, já para que possa estar desenvolvendo a paleografia. É muito bom, né, para gente que está no curso de História, é excelente vocês poder ter acesso à leitura da paleografia. Então, eu vou deixar 2 folhos para que vocês tentem ler e tentem descrever o que estava escrito, né, nesses documentos, ok? Bem, voltando a falar sobre o tema, sobre o projeto, sobre a pesquisa, eu vou falar um pouco sobre os objetivos, né? Toda pesquisa você precisa ter o seu objetivo principal, né? E os seus objetivos específicos. O objetivo principal dessa pesquisa é investigar a trajetória do cristão novo Antônio Rodrigues Garcia no sertão do São Francisco no século XVIII, demonstrando a influência dos cristãos novos para a construção social, religiosa e comercial sertaneja.
Então, esse é o principal objetivo da pesquisa. Como eu falei, né? Quando se fala em sertanejo, em Sertão do São Francisco, a gente tinha a ideia que esse sertão, que esse sertanejo era formado só por índios e negros, né? Então essa identidade sertaneja, ela estava voltada para isso, né? Para a identidade negra e a identidade indígena. E através dessa pesquisa, né, o principal objetivo dela é demonstrar que esse Sertão do São Francisco, ele também teve o cristão novo como agente formador, né, e para a formação dessa identidade cultural chamada de identidade sertaneja. Os objetivos específicos são: primeiro, evidenciar a presença dos cristãos novos como agente formador do Sertão de São Francisco, já falei, e considerá-los como um substrato importante da formação do povo sertanejo. Traçar as rotas comerciais dos cristãos novos e suas redes nos caminhos do Sertão de São Francisco, caracterizar os traços deixados pela cultura cristã nova na sociedade do Médio São Francisco, para que esta não seja apagada da história, né? Então, isso é importante, né? O nosso trabalho, o trabalho do historiador, do professor de história, do pesquisador, é não deixar que essa história fique morta ou perdida no tempo, né? Demonstrar as raízes judaicas e as transformações sociais e religiosas por eles vivenciados. E aí, para se ter uma pesquisa, é preciso de um método, né? Todos nós trabalhamos com métodos, né? O historiador, o professor, ele precisa de um método para trabalhar, né? Para desenvolver a sua pesquisa, né? Então, o trajeto metodológico do projeto dessa pesquisa sobre cristãos novos e Inquisição no Sertão do São Francisco é designado pela sustentação de 2 postulados teóricos, né, que embasam e contemplam o tema da minha pesquisa. O primeiro, ele é fundamentado no estudo da gênese e estrutura do campo religioso, que é elaborado por Pierre Bourdieu, que imbrica os fatores religiosos, né, a simbologia do rito e do mito, né? O Bourdieu fala muito nessa questão do símbolo e da religião, né? E as formas pelas quais a religião ela obteve o controle social, né, político e religioso através do símbolo e do monopólio da fé, né? Então, o Bourdieu ele trata muito essas questões voltadas para o monopólio da fé, né? Para a simbologia criada pela religião, né? A força do mito que a religião traz. Então, tudo isso foi evidenciado, foi vivenciado no processo inquisitorial, né? A força da igreja, né? Como uma forma de monopólio religioso. A abordagem do campo religioso está predisposta entre relações religiosas e sociais, que estruturam as sociedades ao longo do tempo. O poder simbólico emanado pelas ordens eclesiásticas, que, segundo Bourdieu, contribui para a imposição dos sistemas simbólicos de poder, acarretando uma elaboração tanto na percepção do pensamento do mundo quanto nas estruturas mentais, né? Então, o Bourdieu ele aborda essa questão do símbolo religioso, o que ele causa tanto nas estruturas sociais como nas estruturas mentais, como que a religião ela manipula tudo isso, né? Incluso nessa perspectiva, vislumbra-se os aspectos mais acentuados dos sistemas de poder que emanam no discorrer do campo religioso.
né? Dialogando com o tema da pesquisa, que versa sobre o poder da instituição religiosa católica, né? Então, é esse meu primeiro postulado metodológico, que aborda o campo religioso, e ele vai me dar todo aporte teórico para me poder entender como que funcionava a Inquisição, como que funcionava o monopólio da fé, o monopólio religioso, né? Então, através desse método, eu vou entender essa mentalidade religiosa, né? Essa mentalidade que tinha a igreja na época. O poder de dominação das estruturas religiosas como elemento balizador das narrativas simbólicas legitimam as ações que por elas são perpetradas. Destarte o poder do monopólio simbólico reverberando na total negação daquilo que se refere à ortodoxia vigente. Isso se deu por meio da violência física e simbólica, né? Essas questões permeiam todo o processo vivido durante a Inquisição. A igreja, ela não mediu forças para expressar o seu poder contra os hereges, né? Contra aqueles que não professavam a mesma fé católica, lançando mão de todos os recursos possíveis para manter o seu monopólio religioso, né? Então, tudo aquilo que não pertencia à ortodoxia vigente, que era a ortodoxia cristã católica, era considerado uma heresia. E a religião, ela como símbolo, né, do monopólio do poder, a religião cristã como símbolo do monopólio do poder religioso da época, ela exerceu todas as forças possíveis para manter o seu monopólio religioso. A Igreja Católica, detentora do poder que lhe foi compelido para manusear todo o sistema religioso e social da época, não mediu esforços para manter a ordem. Essas implicações afetará diretamente a vida do cristão novo, né, que era um considerado herege pela igreja, né? Porque o cristão novo, ele sendo um cristão batizado, ele não poderia praticar nenhum rito que não fosse da religião católica. Mas o cristão novo, ele continuava judaizando dentro de casa, né? Praticando os seus ritos judaicos. Então, ele era considerado pela igreja um herege. E sendo um herege, ele tinha que ser punido. Diante desse paradigma, emerge o pensamento de Bourdieu, ao citar que a igreja contribuiu para a ordem política e religiosa. O poder aliciado pelo Santo Ofício instaurou uma nova ordem, né? Uma ordem social, uma ordem religiosa, uma ordem cultural, né? No qual terá consequências não só no campo religioso, mas nas estruturas econômicas da colônia. Por quê? Porque quando o Santo Ofício ele prendia um cristão novo, né, no Brasil, ele quebrava um ciclo comercial, porque geralmente os cristãos novos eram comerciantes, eram senhores de engenho, então tinha toda uma prática, uma dinâmica comercial na época. E quando esses cristãos novos eram presos pela igreja, né, todos os seus bens, todas as atividades comerciais se paralisavam, né, porque a igreja confiscava os bens, né. E esse cristão novo, ele era preso, geralmente ele ficava preso, né, lá em Lisboa, né. Quando regressava para a colônia, regressava sem nenhum bem, então quebrava toda a conjuntura econômica da época. Então isso trouxe também problemas, não só sociais, não só religiosos, mas também problemas econômicos para a colônia. O segundo postulado metodológico que eu vou trabalhar na pesquisa, né, é fundamentado na perspectiva da história cultural e social proposta por Giovanni Levi, em seu livro Herança Imaterial, Trajetória de um Exorcista
no Piemonte do século XVII. Nesse sentido, a microhistória nos mostra a importância das análises feitas sobre a história social dos sujeitos, né? Essa microhistória, ela vai nos dar o entendimento sobre a trajetória social de todos os sujeitos. É através da microhistória que a gente consegue entender o contexto social, né, de cada sujeito, dando sentido às narrativas dos grupos sociais. Então, Levi, ele traz a percepção de uma história sociocultural, das mentalidades, né, que se fundamentam em relações entrelaçadas em uma conjuntura de acepções sociais, né? Seguindo essa linha de pensamento, Levi, ele nos proporciona o entendimento sobre o conceito de família, né? E aí, esse conceito de família, ele vai nos proporcionar o entendimento sobre a família dos cristãos novos, né? A sociabilidade, a rede social que eles pertenciam, né? Esse conjunto social onde eles estavam inseridos. Sendo assim, para o autor, essa caracterização é algo bem importante e abrangente, né? Para você entender como se deu esse processo social, você tem que entender sobre a família do cristão novo, você tem que pesquisar sobre a genealogia do cristão novo, né? E aí você vai começar a ligar todos os pontos, né, com onde eles estavam envolvidos, né? Geralmente eram famílias e famílias e famílias envolvidas, né? Tanto em cerimônias religiosas quanto no comércio. Então isso é importante. A história social é importante, né? Esse postulado metodológico é importante para poder a gente entender todo esse processo. As concepções que povoa o imaginário desses sujeitos históricos estavam voltados para um sentimento de pertencimento às tradições dos seus ancestrais. Foi dentro do cenário religioso que se perpetraram as trocas simbólicas, né? Foi dentro da casa do cristão novo que eles conseguiram, vamos dizer assim, fazer a manutenção das tradições que foram legadas a eles desde os seus ancestrais, né? Através dessa oralidade que foi transmitida de geração em geração, né? Eles conseguiram fazer com que essa cultura judaica, essa cultura cripto-judaica, né? Ela não morresse, ela continuasse ao longo dos anos, ao longo dos séculos, né? Porque a Inquisição ela durou mais de 300 anos, né? Os indivíduos continuaram a professar as crenças, né, dos seus ancestrais, praticando o quê? Os seus ritos, as suas cerimônias, né, a sua cultura, né, judaica dentro das suas casas. Nesse sentido, era dentro da relação familiar que esse conjunto de quesitos se solidificava, ou seja, era dentro do seio da família, dentro da casa, do lar, que esse elo, ele não era quebrado. Por isso que a microhistória, né, a história cultural, a história social é importante para a gente poder entender todo esse processo da família em si, dos laços familiares. Este estudo tem a incumbência de proporcionar o entendimento histórico sobre as relações religiosas, comerciais, sociais dos cristãos novos. Dentre esses, evidenciar a trajetória de Antônio Rodrigues Garcia, evidenciar essa trajetória de Antônio Rodrigues Garcia, né? Essas implicações discorrerão sobre as fontes históricas, né? Eu vou dialogar sobre as fontes históricas, que são os processos inquisitoriais, são os documentos contidos nos arquivos públicos, né? Então, é um longo caminho, né? Está sendo um longo caminho, né? Materializar todos esses quesitos, todas as questões históricas em que esses cristãos novos estiveram envolvidos, né?
materializar esses desdobramentos que envolve toda essa problemática, né? Em traçar tudo isso, essas rotas comerciais, essas rotas religiosas, né? Essas rotas sociais em que eles estavam envolvidos. Todas as inferências estão intrinsecamente ligadas ao campo religioso e à história social. Então, toda essa pesquisa minha que eu estou fazendo sobre a Inquisição, sobre os cristãos novos, né, está conectado ao campo religioso, a Pierre Bourdieu, e à história social, né, de Lévi. E aí, né, a pesquisa ela se desenrola nos caminhos dos sertões são franciscano, né? Como eu falei, o século XVIII está voltado para a ocupação do sertão do São Francisco, né? A expansão demográfica, a criação do gado, né? Então, os cristãos novos, eles participam desse processo político, porque eles precisam abrir os caminhos, né, para poder fazer as suas rotas comerciais, a rota do gado, a rota do ouro, né? Então, o sertão do São Francisco, ele serve de passagem, né, para esses caminhos. Aí vem a descoberta, né, do ouro, das minas auríferas, já no final do século XVII para o início do século XVIII, né? E nesse tempo vão se povoando as ribeiras do rio, né? Vão se formando as primeiras vilas, os primeiros povoados. Muitas pessoas vão sair da metrópole lá de Salvador e de outras partes do Brasil para vir, né, para essas regiões, principalmente para a zona do ouro, né, das minas auríferas, tanto na Bahia como em Minas Gerais, né? E aí essas rotas vão interligar várias capitanias, várias praças, né? Nós vamos ligar a capitania da Bahia à capitania de Minas Gerais. E essas rotas comerciais vão passar pelo sertão do São Francisco. E aí o sertão do São Francisco, ele vai surgir para o cristão novo como uma forma de oportunidade para suas práticas comerciais, para vivenciar a sua religião e também um meio de fuga, né, do Santo Ofício, porque o sertão é um lugar que está longe, né? Deixa eu ver mais. Vamos prosseguir. Só pra gente concluir, né? Já falei sobre a importância desses caminhos, né? Para o sertão, para a expansão do sertão. Os processos inquisitoriais, como eu falei para vocês, eu trabalho com um processo principal, que é o processo de Antônio Rodrigues Garcia, que é o personagem principal, mas eu também trabalho com 30 processos inquisitoriais, né? Porque esses processos inquisitoriais, eles vão me dar leituras, né, sobre Antônio Rodrigues Garcia, vão me dar informações sobre ele, vão me dar informações sobre o próprio sertão, né, sobre a rota que eles faziam. Então, é um número muito grande de documentos para ser analisado, né? Tem que ter muita paciência para não deixar passar nenhuma, vamos dizer assim, deixar passar nada em branco, né? São muitas informações. O tribunal, ele não funcionava só em punir almas, né? Em prender hereges.
O confisco de bens também era algo lucrativo, né, para o Santo Ofício, né? Quando eles prendiam os cristãos novos, eles tomavam seus bens, né, ficavam custodiados para o Santo Ofício. E isso movimentou também a máquina inquisitorial, né? Essa rede de comissários, de familiares, né? Muitos se enriqueceram, né, através dos bens dos cristãos novos. Então, além do processo de Antônio Rodrigues Garcia, eu analiso outros, como o de Antônio da Fonseca, Antônio Rodrigues de Campos, Antônio Fernandes Pereira, Antônio de Sá Almeida, Davi Mendes da Silva, Duarte da Costa. Então, são vários processos, né? Vários processos que me dão a dimensão e a funcionabilidade, o trânsito dessa região, né? Esses caminhos sertanejos, eles serviram de ponto de articulação, né? De ligação entre esses cristãos novos, né? E o meio também deles fugir dos olhos do Santo Ofício. É perceptível, como eu já falei, uma rede familiar forte, né? Entre esses cristãos novos. Esses cristãos novos, eles contribuíram para solidificar o elo do comércio, diminuindo assim alguns conflitos que poderiam surgir entre eles, né? Ao lastrear as redes estabelecidas no ultramar, ficou evidente que esses cristãos novos, eles lograram um papel fundamental, agindo como protagonistas no âmbito comercial. Nesse sentido, foram imprescindíveis para o estudo analisar as redes de sociabilidade, tanto comercial quanto religiosa, no qual aqueles sujeitos estavam envolvidos. Esses apontamentos nos permitiram visualizar uma forma de sobrevivência e resistência que, ao longo do recorte histórico estudado, corroborou para a formação de uma identidade comercial e religiosa, a tal identidade sertaneja, né? Então, eu trouxe um pouco dessa minha pesquisa, né, sobre Inquisição e cristãos novos no sertão do São Francisco, né, para que vocês pudessem ter a dimensão de como funciona essa questão de estar pesquisando documentos, né, de como a gente pesquisa os documentos, né, e também para instigar o interesse, né, para essa pesquisa, né, que é uma pesquisa tão ampla, né, e que a gente pode ter várias abordagens, né, sobre Inquisição, e que precisa, né, a gente precisa investigar mais, né, porque por muito tempo esses sujeitos, essa história desses cristãos novos ficou fora da historiografia, né, da nossa historiografia, da historiografia brasileira, né, até mesmo para o ensino de história. Quando a gente fala de ensino de história e que a gente vai para os livros didáticos, a gente percebe que não tem muita coisa voltada para a Inquisição, né, e para os cristãos novos, né, e que foi um fator tão importante, né, para a formação do povo brasileiro, né? Os cristãos novos, eles estiveram envolvidos nessa formação, né, do povo brasileiro, porque os cristãos novos vieram para o Brasil desde o início da colonização, né? Então eles estão aqui desde o início da colonização e por muito tempo eles ficaram fora da nossa historiografia, né? Como eu falei no início, a professora Anitta Novitzky, ela que traz essa pesquisa, né, ela que aborda, a primeira a abordar a pesquisa no Brasil. O Sérgio Buarque de Holanda, ele já
falou sobre cristãos novos, né? Mas com a professora Anita Novinsky, ela amplia essa pesquisa, né? Então, falando sobre ensino de história, né? Nós ainda temos uma historiografia muito fraca, né? Apesar de ter vários trabalhos na academia voltados para cristãos novos, voltados para a Inquisição em si. Mas quando a gente vai para o livro didático, a gente percebe que o tema não é tão explorado, né? As pessoas hoje no Brasil, muitas pessoas não sabem nem o que é a Inquisição. Quando você vai falar sobre Inquisição, muitos falam, mas o que foi isso? E quando se fala de cristãos novos, pior, né? Então, é uma historiografia ainda que deixa muito a desejar, nos livros didáticos principalmente, né? A abordagem é mínima e é uma abordagem que se não for um professor pesquisador da área, ele vai deixar passar de leve, né? Por isso a importância das pesquisas, né, nessa área. Porque aí, quando a gente deixa de falar sobre Inquisição, a Inquisição em si e os cristãos novos, a gente deixa de fora uma parte da nossa história que foi importante para a formação do povo brasileiro. Espero que vocês gostem, né? Do minicurso em si. Qualquer coisa, eu vou deixar o meu e-mail, né? Eu vou deixar o meu artigo também aí, que foi publicado agora na revista da UF, lá do Piauí. Vou deixar aqui para que vocês leiam também e entendam melhor, né, sobre essa questão dos cristãos novos, da Inquisição no sertão da Bahia, no sertão de São Francisco. Muito obrigada.